Eles eram aquele casal que ninguém jamais suspeitaria de ter segredos obscuros. Ele, um advogado de sucesso, ela, uma juíza talentosa. Mas algo deu errado. Uma história que começou como um romance terminou em uma tragédia que ninguém poderia prever. Era uma noite comum em Kanpur e o silêncio envolvia a colônia Circuit House. Mas atrás das paredes de um dos apartamentos da moradia funcional escondia-se um segredo que virou a vida de Pratibha Gautam de cabeça para baixo, uma juíza respeitada que havia se mudado para esse bairro apenas alguns meses atrás. Pratibha era conhecida por sua integridade e honestidade, atuando como juíza civil no tribunal local. Reservada, mas determinada, ela já havia conquistado a confiança dos colegas e o respeito dos vizinhos. Parecia que nada poderia abalar o ritmo estabelecido de sua vida, até que, em uma noite fatídica, tudo mudou. No dia 8 de outubro de 2016, seu marido, o advogado Manu Abhishek Rajan, partiu em uma longa viagem de Delhi para Kanpur. O casal estava casado há menos de um ano, e embora o amor entre eles não conhecesse limites, as carreiras de ambos deixavam sua marca no relacionamento. Manu frequentemente permanecia em Delhi, trabalhando no tribunal, mas sempre que podia fazia questão de passar tempo com a esposa. E naquela noite, ao volante, ele mentalmente imaginava o reencontro com Pratibha, antecipando o fim de semana que passariam juntos. A viagem era longa, mas acostumado a esse tipo de deslocamento, Manu tentava manter contato com a esposa. Ele ligou para ela várias vezes, mas todas as suas tentativas ficaram sem resposta. A princípio, ele pensou que ela estivesse ocupada, talvez envolvida com afazeres ou apenas descansando. Mas quanto mais se aproximava de Kanpur, mais a preocupação crescia dentro dele. Por que ela não atende? Por que esse silêncio? Na manhã do dia 9 de outubro, quando os primeiros raios de sol apenas começavam a iluminar as ruas de Kanpur, Manu finalmente chegou à colônia Circuit House. Ao se aproximar do apartamento, ele discou novamente o número dela, mas o silêncio como resposta o fez franzir a testa. Ele estacionou o carro e apressou-se até a porta. Mal teve tempo de recuperar o fôlego da viagem, ele apertou a campainha prestando atenção, mas um silêncio profundo reinava no apartamento. Ele tocou a campainha de novo e de novo, depois começou a bater. Primeiro suavemente, depois cada vez mais forte, até que a preocupação se transformou em pânico. A porta estava trancada por dentro. Isso indicava que Pratibha deveria estar em casa. Manu percebeu que algo estava errado, algo sério. O tempo passava, mas não havia resposta. Com o coração pesado, ele tomou uma decisão difícil: arrombar a porta. Alguns golpes fortes e a fechadura cedeu. A porta se escancarou e Manu, prendendo a respiração, entrou. O que ele viu o fez ficar paralisado. No meio da sala de estar, pendurada no ventilador, estava sua esposa. Braços cortados, sangue seco, um cheiro forte no ar. O mundo de Manu desabou naquele momento e tudo ao redor deixou de ter importância. Ele se aproximou cuidadosamente de Pratibha, mas o corpo dela pendia sem vida na corda. Ao tocá-la, Manu sentiu a corda escorregar e o corpo caiu no chão. Tudo dentro dele se contraiu de horror e dor. Ele ficou parado diante dela, incapaz de acreditar que aquilo era real. Então, como se estivesse em um nevoeiro, percebeu que precisava agir, precisava fazer alguma coisa. Manu saiu correndo do apartamento sem prestar atenção aos olhares surpresos dos vizinhos. Ele entrou no carro e, arrancando rapidamente, seguiu para a delegacia de polícia mais próxima de Kanpur Kant. Entrando correndo, ele comunicou ao policial com a voz trêmula que sua esposa provavelmente havia cometido suicídio. O policial o ouviu atentamente, sem interromper, e imediatamente ordenou que uma equipe fosse enviada ao local do ocorrido. Foi exatamente a partir desse momento que começou a investigação, que deveria responder a muitas perguntas. O que aconteceu com Pratibha? Por que a vida dessa mulher forte terminou de forma tão trágica? O apartamento na colônia Circuit House estava envolto em um silêncio sombrio quando os policiais invadiram o local. Eles imediatamente ficaram desconfiados com a posição do corpo no chão. Afinal, Manu havia declarado que encontrou a esposa enforcada no ventilador. Ele explicou que, em pânico, a retirou de lá, tentando ajudá-la de alguma forma. Mas esse detalhe levantou questões entre os policiais, e as manchas de sangue no chão e nos móveis só aumentaram suas suspeitas. Logo chegaram oficiais superiores e peritos criminais para começar a registrar as evidências. Eles tiravam fotos, coletavam provas materiais. Durante todo esse tempo, Manu permaneceu por perto. Suas mãos tremiam e seu rosto expressava uma mistura de medo e horror.
Do lado de fora, os vizinhos já começavam a se reunir, conversando entre si com desconfiança e tentando adivinhar o que poderia ter acontecido na casa do juiz. Pratipa Gautam era natural de uma pequena cidade chamada Urai, em Uttar Pradesh. Ela cresceu em uma família de classe média, onde o pai trabalhava em um banco e a mãe criava ela e a irmã mais nova em um ambiente de independência e perseverança. Desde a infância, Pratipa demonstrava interesse pelo direito e, ao terminar a escola, mudou-se para Lucknow para ingressar na universidade. Lá, ela não apenas concluiu os estudos com sucesso, mas também decidiu dedicar sua vida à área jurídica. Essa escolha a levou a Delhi, onde ingressou no mestrado, esperando um dia se tornar juíza. Foi justamente em Delhi que sua vida mudou. Lá, ela conheceu Manu, um jovem advogado ambicioso que, assim como ela, buscava o sucesso. Manu vinha de uma família influente. Seu pai, juiz, teve uma carreira notável e trabalhou em várias organizações de prestígio. A comunicação entre Pratiba e Manu começou com conversas simples sobre carreira e as dificuldades dos exames, mas logo se transformou em algo mais. Encontros juntos, longas horas nas bibliotecas e passeios pela cidade. A amizade deles evoluiu para um relacionamento romântico e logo eles decidiram se casar. No entanto, nem tudo foi tranquilo. Quando Pratiba anunciou aos pais sua intenção de se casar com Manu, a reação deles foi extremamente negativa. Eles queriam que a filha se casasse com alguém de status mais elevado e achavam que Manu, sendo apenas um advogado, não era adequado para ela. As diferenças de casta complicavam ainda mais a situação. No entanto, o amor dos jovens era mais forte do que os preconceitos sociais, e eles decidiram lutar pelo futuro juntos. Em 2013, ambos decidiram se inscrever para o exame de seleção ao cargo de juiz júnior. Pratiba mergulhou de cabeça na preparação, passando noites estudando, frequentando cursos especiais e participando de testes simulados. Seus esforços valeram a pena. Ela passou nos concursos e iniciou seu treinamento. Manu, infelizmente, não conseguiu passar no exame. Foi um golpe duro, mas ele decidiu não desistir e continuou trabalhando como advogado, especializando-se em casos criminais. Apesar da decepção, o relacionamento deles permaneceu forte. Em 2015, Pratiba Gautam começou a trabalhar como juíza civil adjunta em Kanpur. Era um cargo de grande responsabilidade e nada fácil, que exigia total dedicação, mas ela rapidamente provou que estava pronta para os desafios. Seu trabalho árduo e senso de justiça logo a tornaram uma das pessoas mais respeitadas no tribunal local. Nesse período, Manu continuou sua carreira de advogado no tribunal Tisazari, em Delhi, onde seu trabalho árduo e habilidades profissionais lhe renderam reconhecimento e admiração dos colegas. Em 29 de janeiro de 2016, eles tomaram a corajosa decisão de se casar secretamente no templo Arya Samaj, em Delhi. Não foi uma decisão espontânea, mas sim uma tentativa desesperada de tomar o destino em suas próprias mãos. Eles sabiam que nenhuma das famílias apoiaria o casamento, por isso decidiram não informar seus parentes. A cerimônia modesta aconteceu apenas com alguns amigos próximos que ajudaram a organizar o ritual. Logo depois, eles registraram oficialmente o casamento, e tudo isso em segredo dos familiares. Após o casamento, eles tentaram restabelecer relações com as famílias. Do lado de Manu, com o tempo, houve mudanças. Os pais dele aceitaram Pratiba e começaram a reconhecê-la como nora, e até passaram a participar de sua vida. No entanto, a família de Pratiba continuava irredutível. Os pais não conseguiam perdoá-la pela escolha, acreditando que Manu não era adequado para sua filha em termos de status e origem. No dia 23 de abril, 2 meses após o casamento, Pratiba e Manu decidiram organizar uma recepção festiva em Delhi para anunciar seu matrimônio. Foi uma celebração vibrante, cheia de alegria e diversão, mas a ausência dos pais de Pratiba lançava uma sombra sobre o clima geral. Os pais dela souberam do casamento só depois que tudo já havia acontecido. E apesar de todas as tentativas de Pratiba de se reaproximar deles, eles continuavam distantes, sem aceitar sua decisão. Isso foi difícil para Pratiba. Ela esperava que, com o tempo, a opinião deles mudasse, mas isso ainda não havia acontecido. No final das contas, Manu e Pratiba decidiram se mudar para Kanpur.
Pratibha conseguiu uma moradia do governo em uma colônia prestigiada, Cirque House. Esse lugar se tornou o novo lar deles, tranquilo e seguro, permitindo que ao menos parcialmente fugissem dos problemas familiares e se concentrassem em suas carreiras. Por alguns meses, Manu ficou em Kanpur, mas depois voltou para Delhi para continuar seu trabalho. O casamento dele já durava meio ano. Apesar de todas as dificuldades da separação, dos conflitos familiares e da tensão, eles continuaram apoiando um ao outro, mantinham contato constante e se encontravam com frequência. Pratibha e Manu encontravam alegria em cada momento juntos. Eles faziam planos, sonhavam com o futuro, acreditavam que o amor deles superaria qualquer obstáculo. Na manhã de 9 de outubro, Manu chegou a Kanpur para ver Pratibha e encontrou sua esposa morta no apartamento. A equipe policial chegou relativamente rápido, especialmente considerando o status de Pratibha. Ela era juíza e sua morte não era apenas uma tragédia, era um desafio para todo o sistema. Os policiais começaram a examinar cuidadosamente o apartamento, registrando todas as possíveis evidências. O lenço com o qual o pescoço de Pratibha estava amarrado ainda estava ao lado do corpo dela. Os cortes nos braços levantaram muitas questões entre os investigadores. O que aconteceu neste quarto e por que tudo parece tão estranho? Manu, tremendo de horror e tristeza, deu o primeiro depoimento, contando como encontrou Pratibha. Ele afirmou que, quando entrou, ela estava pendurada e que ele a tirou dali, mas o corpo caiu no chão. Os policiais solicitaram uma perícia forense para determinar as causas exatas e o horário da morte. Mas mesmo à primeira vista, tudo parecia extremamente suspeito. Cortes nos pulsos e enforcamento seriam duas tentativas independentes de tirar a própria vida? Isso parecia improvável. Os investigadores prestaram atenção a detalhes que não coincidiam com casos comuns. Os cortes no pescoço eram profundos, havia 3 deles, e estavam alinhados em uma linha reta, o que indicava o uso de força. O lenço deixou uma marca em forma de O. Esse foi outro ponto estranho. Em casos comuns de enforcamento, a marca no pescoço geralmente tem formato de V ou U, mas uma marca circular poderia indicar estrangulamento enquanto a pessoa estava deitada. Os investigadores começaram a suspeitar que alguém poderia ter tentado simular que Pratibha havia tirado a própria vida. As mãos de Pratibha também diziam muito. 14 cortes profundos, 6 no braço direito, 8 no esquerdo. Os cortes eram precisos e paralelos, como se tivessem sido feitos de propósito e sem pressa. Tudo isso não se encaixava em um quadro comum, e a polícia tinha motivos suficientes para duvidar da simplicidade do ocorrido. A notícia da tragédia se espalhou rapidamente. Jornalistas e repórteres com câmeras começaram a chegar à casa de Pratibha. O pai de Pratibha, ao saber da morte dela, ficou completamente em choque. Junto com a esposa, ele partiu imediatamente para Kanpur, tomado pela dor e sem entender o que poderia ter acontecido com a filha. O corpo de Pratibha foi enviado para autópsia no hospital local, mas então as coisas não saíram como deveriam. O transporte do corpo da juíza em um veículo improvisado gerou uma onda de críticas entre colegas e cidadãos. Quando o corpo chegou ao hospital, foi deixado em um canto do corredor até o início da autópsia. Isso gerou condenação e levantou muitas perguntas à polícia. A autópsia foi realizada tarde da noite e os peritos começaram seu trabalho, tentando reunir todas as peças dessa história trágica e confusa. Manu sempre contava com confiança como encontrou sua esposa naquele estado terrível. Mas quando a equipe de medicina legal chegou ao local do incidente, ficou imediatamente claro que a situação não fazia sentido. O ventilador, sobre o qual ele falava, estava no centro das atenções. Ele afirmava que Pratibha estava pendurada nele, mas os vestígios de sangue nas pás do ventilador só levantavam mais perguntas do que respostas. Eles pareciam alongados, como se as mãos dela apenas tivessem tocado as pás. Mas não havia nenhum respingo característico, que normalmente aparece em casos de ações violentas. Tudo parecia limpo demais, arrumado demais. O eixo do ventilador também não inspirava confiança. Ele claramente não era resistente o suficiente para suportar o peso de um adulto. Numa tentativa real de enforcamento, ele deveria ao menos ter se deformado, mas nada disso aconteceu. Os investigadores perceberam que havia algo errado. Segundo Manu, a porta do apartamento havia sido arrombada. Ele afirmava que precisou arrombá-la para conseguir entrar. Mas os investigadores rapidamente notaram que a fechadura estava apenas levemente danificada e funcionava perfeitamente.
A porta abria e fechava sem problemas, o que não correspondia à história de arrombamento. Se ela tivesse sido arrombada, não funcionaria com tanta facilidade. Esse fato aumentou as suspeitas em relação a Manu. Algo na versão dele dos acontecimentos claramente não batia com a realidade. Quando a polícia começou o interrogatório, o oficial sênior tentou esclarecer cada detalhe. Manu descreveu em detalhes sua viagem a Delhi. Cada etapa, cada detalhe de sua viagem havia sido preparado com antecedência, recibos de pedágios, gravações de câmeras de vigilância, histórico de chamadas. Ele chegou a afirmar que ligou para Pratibha várias vezes durante o trajeto. Essa abundância de informações, que ele forneceu sem grandes questionamentos, parecia suspeita. Era como se ele soubesse quais perguntas lhe seriam feitas e já estivesse pronto para respondê-las. Manu pediu repetidamente para ser liberado, alegando que fez tudo o que pôde para ajudar a investigação. Mas a polícia continuou insistindo em sua presença para novos interrogatórios e esclarecimentos. Como advogado experiente, ele entendia perfeitamente que na cena do crime poderia haver muitos detalhes que poderiam desempenhar um papel decisivo. E o conhecimento de todos esses detalhes tornava seu relato bom demais, excessivamente elaborado. Mas as verdadeiras perguntas surgiram quando os investigadores descobriram que Manu não chamou a polícia imediatamente após encontrar o corpo. Em vez disso, ele entrou no carro e foi até a delegacia, que ficava a 2 ou 3 quilômetros do apartamento. Numa situação dessas, a maioria das pessoas liga imediatamente para o serviço de emergência. Mas não Manu. Ele explicou isso dizendo que estava em choque e confuso, que não sabia como agir corretamente. Ele afirmou que tentou pedir ajuda 2 vezes, mas acabou ficando claro que ele foi à delegacia apenas uma vez. Essas inconsistências, detalhes estranhos e contradições em seu relato fizeram os investigadores pensar que estavam lidando com algo muito mais complexo do que parecia à primeira vista. Manu, apesar de todas as suas respostas confiantes, começou a parecer para eles uma pessoa que tinha respostas demais para todas as perguntas. E mesmo assim, a verdade sobre o que aconteceu naquele dia fatídico continuava sendo um mistério. Os investigadores entendiam que a solução ainda estava por vir e que Manu poderia ser a chave para desvendar esse mistério. Tudo o que acontecia nessa colônia estava sempre sob a vigilância atenta da segurança. Aqui viviam altos funcionários públicos e autoridades. O território era protegido e havia postos com seguranças na entrada. Mas Manu, ao perceber que a porta do apartamento não abria, não pediu ajuda aos seguranças. Por quê? Essa pergunta imediatamente chamou a atenção dos investigadores. Afinal, qualquer outra pessoa em uma situação semelhante provavelmente procuraria apoio daqueles que estão por perto. Essa falta de tentativa de pedir ajuda parecia suspeita, assim como muitos outros aspectos de seu comportamento. Manu disse que após encontrar o corpo foi até a delegacia de polícia, mas o estranho é que ele não informou os seguranças sobre o ocorrido ao sair do condomínio. Ele poderia ter procurado por eles, e isso provavelmente teria agilizado a chamada para a polícia, mas ele simplesmente entrou no carro e foi embora. Os policiais notaram isso como mais um ponto estranho que fazia duvidar de sua sinceridade. Quando os pais de Pratibha chegaram ao local do incidente, ficaram profundamente chocados com o que viram. A dor deu lugar à raiva. Eles acusaram abertamente Manu e seus parentes pela morte da filha. Eles diziam que Manu limitava o contato dela com a família, a pressionava constantemente e criava condições de vida insuportáveis. O pai de Pratibha registrou uma queixa na polícia, exigindo que fosse aberto um processo contra Manu por artigos relacionados a homicídio e incitação ao suicídio. Ele declarou que ou Manu está diretamente envolvido na morte dela, ou seu comportamento levou Pratibha a isso. Pratibha era uma mulher bem-sucedida e independente, juíza, acostumada a viver sozinha. Ela já se sustentava sozinha há 6 anos. Os parentes não conseguiam acreditar na versão de que Pratibha teria se machucado sozinha. Eles lembravam que ela nunca demonstrou sinais de depressão ou más intenções. Isso os fazia questionar o que poderia tê-la levado a tomar tal atitude. Na noite de 9 de outubro, foi realizada uma autópsia com a participação de 4 médicos experientes. As conclusões da perícia médico-legal foram chocantes. A causa da morte foi asfixia. Isso indicava a natureza violenta do ocorrido. No corpo de Pratibha foram encontradas marcas de golpes, como se ela tivesse sido atingida por um objeto de metal. Em suas mãos e pulsos foram contados 14 cortes e em seu pescoço 3 cortes profundos feitos por objetos cortantes.
Tudo indicava claramente uma luta, uma tentativa de resistência antes da morte. Mas a descoberta mais inesperada ainda estava por vir. Pratibha estava grávida de 3 meses e meio. Esse detalhe levantou novas questões para a investigação. Como uma mulher grávida e ocupando um cargo de responsabilidade poderia tirar a própria vida? Mesmo supondo que ela mesma tenha feito os cortes e se asfixiado, as marcas de agressão continuavam sem explicação. Por que havia tantos ferimentos em seu corpo? Durante os interrogatórios seguintes, Manu começou a ficar nervoso. Suas respostas confiantes deram lugar à insegurança. Ele se contradizia em seus depoimentos, hesitava, e isso não passou despercebido pelos investigadores. Tudo isso parecia ser um claro sinal de que ele estava escondendo algo. No final, ele foi detido para investigação adicional. A polícia entendia que o caso exigia uma abordagem especial. Manu era advogado, seu pai era um juiz aposentado e seu cunhado ocupava um cargo importante no sistema judiciário. Qualquer erro poderia levar a consequências graves. Quando Manu compareceu ao tribunal para que fosse determinada a medida cautelar, a pressão pública e o status de sua família tiveram influência. Em vez do período padrão de detenção, o juiz limitou o tempo de prisão a apenas 7 horas. Essa decisão causou desaprovação tanto entre os investigadores quanto entre os parentes de Pratibha. Eles consideraram que as condições impostas a Manu foram brandas demais, levando em conta a gravidade das acusações. Após a conclusão da autópsia, o corpo de Pratibha foi entregue à sua família. Os parentes, incluindo pais, irmãos e irmãs, estavam devastados pela dor. Eles se lembravam de como, nos últimos meses, Pratibha ligava para casa e parecia abatida. Ela não compartilhava detalhes, evitava conversas sobre a vida pessoal. E agora, todas essas pequenas coisas passaram a parecer sinais. Sinais que talvez eles não tenham percebido a tempo. A cada dia, a tragédia parecia cada vez mais confusa. E as respostas para todas as perguntas ainda estavam muito distantes. A polícia apreendeu o telefone de Manu e começou uma análise minuciosa de todas as mensagens, ligações e e-mails. Ficou sabido que nos últimos meses, discussões tensas surgiam cada vez mais frequentemente no relacionamento deles. Eles brigavam por causa do futuro filho, por causa dos planos familiares, e quase toda a mensagem de Manu estava carregada de irritação. Tudo isso só aumentava as suspeitas, mas naquela época ninguém poderia imaginar o quão profundas eram essas raízes sombrias. Manu estava sob o foco dos investigadores. Os interrogatórios duravam horas. A pressão aumentava, e cada nova pergunta dos investigadores, cada evidência, parecia pesar ainda mais sobre ele. Certo dia, em um estado de extrema fadiga e colapso interior, Manu desabou e proferiu palavras que mudaram tudo. Ele confessou. As palavras soavam como se estivessem sendo arrancadas das profundezas da alma, com dor e relutância. A confissão de Pratibha sobre o assassinato foi uma surpresa e um choque. Manu contou que o ciúme e o ressentimento se acumularam dentro dele por anos, dominando sua mente e emoções. Tudo começou no momento em que Pratibha foi nomeada juíza, enquanto ele, tendo reprovado no exame, permaneceu advogado. Essa diferença de status tornou-se para ele uma fonte de profundo sofrimento interior. Ele não conseguia aceitar que sua esposa tivesse alcançado mais do que ele e que a família dela demonstrava abertamente seu desrespeito por ele. A cada dia, esse sentimento se transformava em algo ainda mais destrutivo. E então veio a notícia da gravidez. Para Pratibha, isso era um símbolo do amor deles, uma esperança para o futuro. Ela achava que o filho fortaleceria o casamento deles e ajudaria a melhorar a relação com seus pais. A mãe de Pratibha estava feliz, planejava apoiar a filha, até mesmo encontrá-la para discutir o futuro delas. Mas para Manu, essa notícia foi mais um golpe. Em vez de alegria, ele sentiu apenas medo e um afastamento ainda maior. Na cabeça dele, a gravidez significava restrição de liberdade, ainda mais responsabilidades e o aprofundamento daquela distância que já existia entre ele e a esposa. Os amigos conheciam Manu como uma pessoa que preferia um estilo de vida despreocupado, festas, liberdade, ausência de responsabilidades. Tudo isso fazia parte de sua personalidade. E agora, diante da perspectiva de se tornar pai, ele sentia um medo profundo. Ele começou a insistir no aborto, enquanto Pratibha recusava categoricamente. O desejo firme dela de manter o bebê só agravava a situação.
Cada sorriso dela, cada tentativa de mostrar a ele que um futuro feliz os aguardava, provocava nele novas crises de irritação. Ele se sentia encurralado. Tudo só piorava. Manu passou a controlar ainda mais a vida de Pratifa. Ele não a deixava se comunicar com os pais, sentia ciúmes do trabalho dela, do sucesso dela. Pratibha era independente e bem-sucedida no trabalho. Mas em casa, seu mundo era repleto de medo e controle. No início de outubro, a mãe de Pratibha quis ver a filha, e esse foi o estopim final. Manu ficou furioso. Ele não suportou que Pratibha o desobedecesse e contatasse sua família. Ele exigiu que ela interrompesse toda a comunicação, mas ela se manteve irredutível. A esposa declarou que defenderia seus direitos, que manteria o filho, que não desistiria. Essas palavras foram a gota d'água para Manu. O ciúme dele, a sensação de fracasso, o medo de perder o controle, tudo isso se misturou em um só momento. Ele não conseguia mais suportar a força e a independência dela. A situação explodiu naquele dia fatídico. E agora, sentado diante dos investigadores, ele falava sobre seus medos, sobre como era sufocado pelo ciúme, que simplesmente não conseguia suportar o sucesso dela e o fato de que ela não precisava dele do jeito que ele queria. Mas mesmo após sua confissão, os investigadores entendiam. Algo ainda ficava fora do quadro. Talvez Manu tenha contado apenas parte da verdade, e o segredo sombrio do relacionamento deles ainda precise ser revelado. Os acontecimentos se desenrolaram de forma rápida e imprevisível, a partir do momento em que Pratibha anunciou a Manu que iria para Delhi, apesar das objeções categóricas dele. Isso foi no dia 7 de outubro. Naquele momento, Manu estava descansando com amigos em um resort, mas essa notícia o tirou do equilíbrio. Ele imediatamente decidiu voltar para Delhi. Ele abandonou o descanso, deixou os amigos e foi para casa. No dia 8 de outubro, Pratibha chegou a Delhi de trem. Ela esperava que uma conversa pessoal pudesse mudar algo no relacionamento deles, mas foi recebida por Manu, cheio de irritação e raiva. Ele colocou a esposa no carro e já no caminho começou uma briga entre eles. A atmosfera esquentava, as palavras se transformavam em gritos. Em determinado momento, Pratibha simplesmente não aguentou mais. Ela saiu do carro no meio da rua, dizendo que estava voltando para Kanpur e começou a caminhar. Manu olhou para ela. Seus olhos brilhavam de fúria. Faça o que quiser, respondeu ele retrucando-a. Mas depois de algum tempo, suas emoções o dominaram e ele decidiu ir atrás dela. Manu viajou a noite toda até Kanpur. Ele levou cerca de 9 horas para chegar ao apartamento de Pratibha, na prestigiada Colônia House. Era de manhã cedo, do dia 9 de outubro, por volta das 5 ou 5:30 da manhã. A colônia era conhecida por sua segurança, e a maioria dos vizinhos não se intrometia nos assuntos alheios, o que lhe dava certa liberdade de ação. Manu entrou no apartamento e toda a atenção dos últimos meses veio à tona. Ele começou a bater em Pratibha, usando um bastão. Ele não parou, mesmo quando ela tentou resistir. Quando as pancadas com o bastão não satisfizeram sua raiva, ele pegou uma lâmina e começou a fazer cortes em seus braços, no corpo, no pescoço. Pratibha lutou com todas as suas forças, mas logo perdeu a consciência, caindo no chão. Manu entendeu que ela ainda estava viva, e isso o fez agir mais uma vez. Ele pegou o lenço e o enrolou em volta do pescoço de Pratibha. Apertou com força. Alguns minutos depois, a vida dela se foi. Manu ficou parado, respirando com dificuldade, percebendo o que acabara de fazer. Agora ele precisava pensar em como esconder suas ações. Ele tentou fazer parecer que sua esposa havia tirado a própria vida, pendurando o corpo de Pratibha no ventilador. Mas o ventilador era frágil demais, não suportava o peso e ameaçava cair. Percebendo que seu plano não funcionaria, Manu apressadamente deixou o corpo no chão. Ele rapidamente verificou o apartamento em busca de evidências que pudessem incriminá-lo e pegou o telefone de Pratibha. Ele sabia que o telefone dela poderia servir como prova de seus motivos e intenções. Por volta das 6 da manhã, ele saiu do apartamento e foi até seu carro. Ele tentou agir com calma para não chamar atenção e deixou o bairro Circuit House, mas ele não foi imediatamente à polícia. Manu parou em uma das ruas tranquilas de Kanpur para se recompor e pensar no que diria à polícia. Ele sabia que cada detalhe seria importante. Somente 3 horas depois, por volta das 9 da manhã, ele foi até a delegacia de polícia. Lá, ele comunicou a morte da esposa, alegando que a encontrou já morta no apartamento.
Os policiais imediatamente notaram estranhezas em seu comportamento. Por que ele demorou tanto para comunicar o ocorrido? Por que, em vez de pedir ajuda imediatamente, ele gastou tempo pensando? Essas perguntas não davam paz aos investigadores. Após os primeiros depoimentos, Manu foi detido para novo interrogatório. Nesse meio tempo, a polícia começou uma inspeção detalhada do local do crime. Eles encontraram o cachecol com o qual Pratifa havia sido estrangulada, mas a lâmina com a qual os ferimentos foram causados não foi encontrada. Isso só aumentava as suspeitas. Manu claramente tentou se livrar da arma do crime para confundir a investigação. E agora a polícia entendia que teria uma investigação difícil pela frente para chegar à verdade. Na véspera do crime, ele mandou a empregada e o motorista de Pratifa de férias. Naquele momento, isso parecia uma simples coincidência, mas depois ficou claro que esse passo fazia parte do seu plano. Quando Manu foi detido, seus pais rapidamente desapareceram, evitando todas as intimações da polícia. O tribunal não ignorou isso e emitiu um mandado de prisão para eles, além de uma ordem de confisco de bens até que comparecessem para interrogatório. Os pais de Manu tentaram salvar sua situação recorrendo ao Supremo Tribunal. Eles conseguiram obter uma suspensão temporária da execução do mandado, mas o tribunal determinou que deveriam se entregar voluntariamente ao Tribunal de Kanpur. No dia 18 de outubro, os pais de Manu finalmente compareceram ao tribunal do magistrado principal para participar da audiência. Enquanto isso, Manu fazia tentativas desesperadas de ser libertado sob fiança. Ele entrou com pedidos em várias instâncias judiciais, no Tribunal de Seção, no Tribunal Superior e até mesmo na Suprema Corte. Mas em todos eles ele recebeu uma recusa. A gravidade das acusações e o risco para a investigação em andamento tornaram sua libertação impossível. Os anos se passaram e em 2022, Manu já havia passado cerca de 5 anos na prisão. A batalha jurídica continuou e em abril de 2022, o Tribunal Superior, após inúmeras apelações e ações judiciais, decidiu conceder-lhe liberdade sob fiança. Mas isso foi apenas uma medida temporária. O caso ainda estava em fase de análise e o veredito final ainda não havia sido emitido. A polícia e a promotoria continuaram seu trabalho, tentando provar a culpa de Manu, enquanto sua família, apesar de todos os esforços, continuava lutando por sua absolvição. A sentença final ainda não foi proferida. O caso ainda está em fase de análise. A polícia e a promotoria continuam seu trabalho e a defesa de Manu ainda luta por sua absolvição.